Nossa Senhora de Guadalupe, conhecida como a Mãe das Américas, marcou de forma decisiva a fé e a cultura do continente. Em dezembro de 1531, apenas 10 anos após a conquista do México pelos espanhóis, um acontecimento extraordinário transformou para sempre a espiritualidade de um povo. Nas colinas de Tepeyac, próximo à cidade do México, uma mulher envolta em luz apareceu a um humilde indígena chamado Juan Diego. Essa mulher, mais tarde reconhecida como Nossa Senhora de Guadalupe, tornou-se símbolo de fé, unidade e identidade para milhões. Conheça agora a história completa de Nossa Senhora de Guadalupe e os milagres por trás de sua tilma. Naquela época, o México vivia profundas transformações. O Império Azteca havia sido derrotado em 1521 e a evangelização cristã estava em seus primeiros passos. Os povos indígenas sofriam com violências, doenças trazidas da Europa, perda de terras e tradições. Foi neste cenário de dor e choque cultural que ocorreu o Milagre de Guadalupe, um evento que uniu simbolicamente o mundo indígena e o europeu. Segundo a tradição, entre os dias 9 e 12 de dezembro de 1531, a Virgem Maria apareceu 4 vezes a Juan Diego, um indígena convertido ao cristianismo, nascido por volta de 1474. Na época, Juan tinha cerca de 57 anos. Os relatos dessa aparição foram preservados no Nican Mopoá, um documento escrito no século XVI. Era sábado, 9 de dezembro. O sol ainda mal havia surgido sobre o Vale do México. Juan Diego, já convertido ao cristianismo e recém-batizado, saía de sua casa a caminho da missa, onde receberia a catequese. No caminho, ele atravessava a colina de Tepeyac, região que antes da chegada dos espanhóis era associada à deusa Tonantzin, na cultura azteca. Enquanto subia a encosta do monte, Juan Diego ouviu um som diferente, um canto suave e harmonioso, como de muitos pássaros vindo do alto. Ele parou, surpreso, e o canto foi diminuindo até transformar-se em uma doce voz que o chamava pelo nome. Juanito, Juan Diego, o mais pequeno dos meus filhos, aonde vais? Curioso e tocado pela voz, ele subiu mais alto na colina. Ali, diante dele, estava uma senhora envolta em luz. Segundo o relato, ela parecia uma jovem mestiça de cerca de 15 a 16 anos, vestida com roupas resplandecentes, um manto azul esverdeado coberto de estrelas, uma túnica rosada com desenhos florais. Seu rosto estava sereno, refletia ternura e dignidade, e o solo ao redor parecia brilhar com raios de luz. Juan Diego caiu de joelhos, tomado de respeito. A senhora se apresentou com carinho. Saiba e entenda, meu filho mais pequeno, que sou a perfeita e sempre Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, o Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra. Ela explicou o motivo de sua vinda. Desejava que fosse construída uma casa sagrada, bem naquele local. Ali ela mostraria seu amor, compaixão, proteção a todos os povos que a buscassem. A Virgem então pediu: vá até o bispo do México e diga-lhe que eu desejo que aqui seja erguida minha casinha sagrada, para que eu mostre e ofereça todo o meu amor. Humilde e obediente, Juan Diego respondeu que faria conforme seu pedido e partiu imediatamente rumo à cidade. O encontro não foi fácil.
pois Juan Diego era um indígena simples, pobre e recém-convertido, e o bispo europeu estava ocupado com muitas responsabilidades e ainda desconfiava das histórias de aparições, pois havia também charlatanismo naquela época. Mesmo assim, Juan Diego conseguiu ser recebido e contou com simplicidade e sinceridade tudo o que havia visto e ouvido da Senhora do Céu. O bispo ouviu com atenção, mas não acreditou de imediato. Ele não rejeitou a história completamente, mas pediu tempo e cautela. Na prática, o bispo despediu Juan Diego sem dar resposta positiva, talvez pensando que se tratasse de uma ilusão ou de imaginação. Desanimado e com o coração pesado, Juan Diego voltou pelo mesmo caminho. Foi então que, mais uma vez, a Virgem apareceu diante dele. Com doçura, ela perguntou o que havia acontecido. Juan Diego, envergonhado e humilde, disse mais ou menos assim: Minha senhora, a mais pequena das minhas filhas, eu fui fazer o teu recado, mas o bispo não acreditou em minhas palavras. Pareceu-me que as considerou como se fossem um sonho, ou como se fossem minha invenção. Rogo-te, senhora e minha filha, que encarregues alguém mais importante, conhecido e respeitado, para levar tua mensagem, porque eu sou apenas um pobre homem, um cordelzinho, uma escada de madeira, uma folha seca. Eu sou um homem de nada. Tu me enviastes a um lugar onde não costumam me ouvir. A senhora olhou com ternura para ele e respondeu com firmeza: Escuta, meu filho, o mais pequeno. É necessário que sejas tu mesmo a levar o meu pedido. Com tua humildade e simplicidade, eu mostrarei minha vontade. Não é a muitos que eu envio, mas a ti, o menor de todos os meus filhos. Amanhã voltarás ao bispo e lhe dirás: Eu, a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, sou quem te envia. Na manhã de domingo, Juan Diego foi novamente à cidade do México para assistir à missa e depois se apresentar diante do bispo, conforme Maria havia pedido. Com humildade, voltou a relatar tudo o que tinha visto e transmitiu fielmente a mensagem da Senhora do Céu. Desta vez, o bispo escutou com maior atenção. Ele não rejeitou a mensagem de imediato, mas prudente e cauteloso, quis uma prova concreta. Por isso, pediu a Juan Diego que solicitasse à senhora um sinal visível para confirmar a autenticidade da visão. Além disso, para observar melhor, o bispo mandou alguns de seus homens seguir discretamente Juan. Esses homens seguiram Juan Diego, mas ao chegar perto do monte, perderam seu rastro, misteriosamente. Juan, ao chegar ao monte, encontrou Nossa Senhora, que o aguardava no local habitual. Ele contou tudo, que havia insistido diante do bispo e que o bispo pedia um sinal extraordinário como prova de que realmente era a Mãe de Deus quem falava com ele. Com doçura, mas também firmeza, Maria respondeu: Muito bem, meu pequeno filho. Volta aqui amanhã, e eu te darei um sinal para levares ao bispo. Com isso, ele acreditará e não duvidará mais de ti. E quanto a ti, não te preocupes, pois eu recompensarei tua dedicação e teu cansaço. Juan Diego prometeu voltar no dia seguinte para receber o sinal. No dia 11 de dezembro, o tio de Juan adoeceu gravemente. Preocupado, Juan passou o dia cuidando dele e não pôde ir ao Monte Tepeyac. Na madrugada de 12 de dezembro, vendo o tio à beira da morte, decidiu-se apressar-se para chamar um padre que pudesse lhe dar os últimos sacramentos. Para evitar ser atrasado pela senhora, ele escolheu um caminho diferente, desviando-se do local onde ela costumava aparecer. Mas Maria foi ao seu encontro. Ela apareceu diante dele, perguntando com ternura: Para onde vais, o mais pequeno dos meus filhos? Envergonhado, Juan explicou: Minha senhora, minha pequena filha, meu tio está muito doente.
e vou buscar um sacerdote para que ele se prepare, pois está para morrer. Depois voltarei para levar o teu recado. Foi nesse momento que Maria pronunciou uma das frases mais conhecidas: escuta e guarda em teu coração, filho meu menor. Não se perturbe o teu rosto, nem o teu coração. Não temas essa enfermidade, nem qualquer outra angústia. Não estou eu aqui, que sou a tua mãe? Não estás sob a minha sombra e proteção? Não sou eu a fonte de tua alegria? Não estás nos meus braços e em meu regaço? Que mais precisas? Não te aflinjas, nem te preocupes com a doença de teu tio, porque ele já está curado. Naquele mesmo instante, o tio de Juan Diego foi milagrosamente curado, algo que ele mesmo confirmaria depois. Maria, então, pediu a Juan que subisse ao cume da colina e recolhesse flores. Ele ficou surpreso, pois era um inverno rigoroso e o local era árido, pedregoso, nada favorável ao florescimento. Mas ao chegar lá, encontrou rosas de castela, uma espécie rara e estrangeira, conhecida na Espanha, mas não no México. Ele as colheu e as levou até Maria. Maria arrumou as rosas no tilma, que é um manto feito de fibra de agave que ele usava, semelhante a um ponche, e pediu que não mostrasse nada a ninguém antes do bispo. Juan Diego foi correndo até a casa episcopal. Quando finalmente esteve diante do bispo, abriu o tímão para deixar cair as rosas. E então, as flores caíram ao chão, mas no tecido ficou estampada milagrosamente a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, tal como se venera até hoje. De pé sobre a lua, vestida de sol, sustentada por um anjo com um manto azul de estrelas e túnica cor-de-rosa. O bispo e todos os presentes caíram de joelho, reconhecendo o milagre. O bispo levou a Tilma para a capela de sua residência e iniciou os preparativos para a construção da igreja no Tepeyac, conforme Maria havia pedido. O tio de Diego, curado, contou que também recebeu a visita da Virgem e que lhe disse o nome pelo qual seria invocada: Santa Maria de Guadalupe. A tilma de Juan Diego, com a imagem de Nossa Senhora, é um dos maiores mistérios religiosos e científicos da história. A tilma é feita de fibra de agave, um material rústico usado pelos indígenas como vestimenta. Esse tecido, em condições normais, se deteriora em 20 a 30 anos no máximo. A tilma, porém, já está quase 500 anos e permanece intacta, sem sinais de decomposição, um fenômeno sem explicação natural. A imagem mede 1,70 de altura e a figura da Virgem tem cerca de 1,43. A pintura não mostra tintas conhecidas. Exames científicos, inclusive com raios infravermelhos, microscopia e análises químicas, não detectam pigmentos, pinceladas ou corantes na tilma. As cores parecem flutuar no tecido, sem aderência típica de pintura. A parte mais impressionante é que a imagem não penetra nas fibras. Visto por trás, o tecido é cru e não mostra sinais de pigmento. O manto azul esverdeado tem brilho metálico que muda de tonalidade dependendo do ângulo da luz. A túnica rosada tem flores estilizadas, que alguns estudiosos interpretam como símbolo da cosmovisão indígena. O manto da Virgem está coberto de estrelas. Estudos astronômicos mostram que a disposição corresponde ao céu de inverno de 12 de dezembro de 1531, visto do Vale do México. Ou seja, é como se o manto fosse um mapa celeste daquele dia. Em 1929, o fotógrafo Afonso Marcoui descobriu que nos olhos da imagem há minúsculas figuras refletidas. Em 1951, o pesquisador José Carlos Salinas confirmou a presença de 12 pessoas refletidas em ambos os olhos, como num reflexo humano real. Entre essas figuras, cientistas identificaram a provável imagem de Juan Diego abrindo a tilma, o bispo,
um intérprete indígena e outras testemunhas do milagre. O mais extraordinário, o efeito óptico de Purkinje-Sanson, reflexo triplo em olhos vivos, aparece nos olhos da Virgem, algo impossível de ter sido pintado no século XVI. Pesquisas mostram que a tilma mantém constante temperatura de 36,6 graus Celsius, a mesma temperatura do corpo humano. Em 1785, ácido muriático acidentalmente caiu sobre a tilma. Em 30 dias, as fibras deveriam se destruir, mas não ocorreu dano permanente. Em 1921, um homem colocou uma bomba escondida em flores diante da tilma. A explosão destruiu o altar, dobrou uma pesada cruz de bronze, quebrou vidros ao redor, mas a tilma permaneceu ilesa, sem sequer uma rachadura no vidro que a protegia. Em 1979, o cientista da NASA Philip Serna Callahan estudou a tilma com luz infravermelha. Constatou que a imagem não possui esboço preparatório, pinceladas ou técnicas de pinturas conhecidas. O resultado foi descrito como um enigma inexplicável para a ciência. Além dos mistérios materiais, a imagem carrega significados espirituais. A faixa preta na cintura indica gravidez. A flor de 4 pétalas no ventre representa o centro do universo para os astecas. O anjo simboliza a união entre o céu e a terra. E o sol, a lua e as estrelas revelam Maria como rainha do céu, acima das antigas divindades indígenas. Assim, Nossa Senhora de Guadalupe foi reconhecida como ponte entre as culturas europeia e indígena. Após o milagre da tilma, o bispo Dom Juan mandou construir imediatamente um pequeno templo no monte, conforme Maria havia pedido. A tilma, com a imagem milagrosa, foi levada para lá e logo começou a ser venerada por multidões. Juan Diego se tornou uma espécie de guardião da imagem. Ele não era padre nem catequista oficial, mas permaneceu como testemunha viva das aparições. Com simplicidade e humildade, narrava aos peregrinos tudo o que tinha acontecido. O bispo deu a Juan Diego um pequeno eremitério, uma casinha simples de oração, ao lado da capela do Tepeyac. Ali, ele viveu os últimos 17 anos de sua vida em oração, penitência e serviço aos peregrinos. Rezava continuamente diante da tilma, recebia os visitantes e lhes contava a história das aparições. Dedicava-se aos pobres e enfermos, sempre com grande caridade. Juan Diego faleceu em 9 de dezembro de 1548, exatamente 17 anos após as aparições, com aproximadamente 74 anos de idade. Foi sepultado na primeira ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, no Tepeyac, local que se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Durante séculos, os fiéis guardaram a memória de Juan Diego como humilde mensageiro de Nossa Senhora. Em 1649, o texto Nicamopoa foi publicado, registrando em detalhes as aparições. Ao longo do tempo, a devoção se espalhou não só no México, mas em toda a América. A Igreja, porém, demorou reconhecer oficialmente sua santidade. Em 990, o Papa São João Paulo II declarou Juan Diego beato. Em 31 de julho de 2002, também por São João Paulo II, Juan Diego foi canonizado santo, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, diante de milhões de fiéis. Na homilia de canonização, João Paulo II o chamou de o evangelizador confiante e humilde que acolheu a imagem da Mãe de Deus, e o apresentou como modelo de fé para os povos indígenas e para todos os cristãos. Poucos anos após o milagre, milhões de indígenas se converteram ao cristianismo. Em 1754, o Papa Bento XIV aprovou oficialmente a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Em 1910, o Papa Pio V a declarou padroeira da América Latina.
Em 1945, o Papa Pio XII a chamou de Rainha do México e Imperatriz das Américas. Em 1999, São João Paulo II a proclamou Padroeira das Américas e Estrela da Evangelização. Hoje, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, é o santuário mariano mais visitado do mundo. Estima-se que receba cerca de 20 milhões de peregrinos por ano, especialmente no dia 12 de dezembro, sua festa litúrgica. A história de Nossa Senhora de Guadalupe não é apenas um relato religioso. É também a história de um povo que encontrou esperança em meio à dor, de uma fé que se fortaleceu na diversidade e de uma imagem que permaneceu como mistério para a ciência e como milagre para milhões. Nossa Senhora de Guadalupe não é apenas a mãe do México, é a mãe das Américas. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.